Fala, Fiel, tranquilo? Um novo comunicado oficial de Fabinho Soldado traz aí uma reviravolta sobre Memphis Depay e também Yuri Alberto no Coringão e novas informações aí polêmicas sobre a SAF de Ronaldo Fenômeno no Corinthians. Vamos trazer tudo nessa quinta-feira agitada. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Bora pro vídeo. E no Corinthians o assunto é Memphis Depay, o jogador holandês que notificou o clube querendo receber 6 milhões e 100 mil reais. 4 milhões e 700 mil reais por conta do título paulista que ele conquistou em cima do Palmeiras no mês de março, além de 1 milhão e 400 mil reais a título de direitos de imagem. A primeira notificação aconteceu no dia 15 de maio, quando o presidente do Corinthians ainda era o Augusto Melo. Inclusive o Augusto Melo acabou se defendendo, ele que não está mais no comando do Corinthians, dizendo que naquela época havia negociação com o Memphis Depay para que essa situação fosse resolvida da melhor maneira possível. Inclusive os advogados do Memphis Depay também disseram nas últimas horas que o jogador pode não cumprir com as suas obrigações caso esta dívida não seja paga. Só lembrando, que o Memphis Depay deve se reapresentar com todo o elenco do Corinthians no próximo sábado, quando termina o período de férias dos jogadores do Timão. Nas últimas horas, inclusive, o Fabinho Soldado, que é o gerente de futebol do Corinthians, disse acreditar que o Memphis vai se apresentar normalmente. Ele reconhece a dívida, mas enfatizou a questão profissional do jogador holandês, que na visão dele deverá se apresentar normalmente no próximo final de semana. Falando agora sobre Yuri Alberto, jogador que é muito especulado por vários clubes da Europa, pode até deixar o Corinthians nesta janela, mas o Yuri, informalmente, em uma viagem para Fortaleza, acabou garantindo para torcedores do Timão que estavam no avião que vai permanecer no clube pelo menos até o final do ano. Só lembrando que o contrato do Yuri Alberto com o Corinthians termina no ano de 2027, no final do ano, e que até este momento o Yuri é o artilheiro da equipe nesta temporada com 13 gols marcados. E a gente termina falando, reafirmando mais uma vez o acerto do Corinthians com a Nike, que vai continuar sendo a fornecedora de material esportivo do Timão. Só lembrando que a Nike já é a fornecedora de material esportivo do Corinthians há mais de 20 anos. E o Corinthians, por esse novo acordo, deverá receber algo como 1 bilhão e 300 milhões de reais durante 10 anos, computando-se aí bônus e também outras variáveis. Bom, vamos agora falar de Corinthians. O Corinthians, as informações, Nath, dão conta do quê? Uma SAF pode aparecer no Corinthians. E ela seria liderada por Ronaldo Fenômeno, que tem uma bela relação com a gestão anterior, do Andrés, do Willio, o Alessandro. Ele trabalhou, jogou com esses caras, com essa gestão como presidente. Agora seria, está muito próximo de, nesse caso, próximo dessa gestão, mas o Corinthians discute essa possibilidade. E quando fala de SAF, é sempre um tema, Nath? Quem gosta e quem não gosta. O Birner adora. Eu vou ser bem honesta. Só fala de SAF. Eu acho que... O que você acha? Corinthians, pelo tamanho que tem de torcida, eu acho que não era o único caminho. O caminho é você ter responsáveis, caras realmente comprometidos a dar uma virada de chave nesse time, no Corinthians. O Corinthians tem um potencial de venda de produto, de lotar estádio, de tudo que envolve o Corinthians lota jogo de futebol de botão. Então, assim, não é pouca coisa, só que ninguém soube trabalhar isso, Edu. Ninguém soube trabalhar essa potência, e aí agora se fala da SAF. Sinceramente, não acho que é o único caminho. A gente já viu SAFs que não deram certo. Então, a estrutura para pensar numa profissionalização, ela não passa só por uma SAF. A gente viu o que aconteceu com o Vasco e a 777. Penou. Não foi uma SAF acertada. Outros tiveram mais sucesso. Tiveram clubes que não precisaram sair do clube associativo para a SAF e mesmo assim conseguiram se reerguer. Então, assim, por potencial do Corinthians, não acho que seria o único caminho.
mas aí tem que ver quem vai estar disponível e à disposição de fato de mexer na lama ali para tirar tudo que é sujeira para conseguir construir um clube organizado. Ô, Nath, o Ronaldo já falou, põe em tela aí do Ronaldo falando sobre essa possibilidade aí da SAF e a gente vai acompanhar para vocês aí, vai trazer para vocês as opiniões da galera aqui, ó. Infelizmente não tem esperança com o modelo atual, é muita bagunça, muita dívida. Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. E não vai ser uma surpresa, não, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social, potencial. Se organizar, o Corinthians é uma máquina. Mas para esta organização acontecer, precisa da SAF, Rodrigo Bueno, já Birner e Capita, que sempre falam sobre... Aqui a paixão corintiana e o Birner sobre a questão da SAF nos clubes. Mas do jeito que tá, só a SAF consegue salvar? Todos os times têm uma torcida. E o Corinthians é uma torcida que tem um time. Com esse mantra, eu digo para o Corinthians não virar SAF. Porque o Corinthians, ele mesmo nessa fase terrível, tenebrosa, administração ruim, aparece recibo lá de 40 mil para pagar pizza e tal. Mesmo nessa fase, o Corinthians fatura da casa de bilhão. Numa fase ruim. Então, assim, basta, entre aspas... o Corinthians, internamente, escolher as melhores pessoas bem intencionadas, capazes, e o Corinthians, por conta própria, ele é uma potência, um colosso do nosso país, que ele tem uma máquina de gerar dinheiro que não precisa virar SAF. O Real Madrid é o maior clube do mundo. O Real Madrid é SAF? Não é. Não. O Barcelona, que é o segundo maior da Espanha, é isso, né? O Barcelona é o segundo maior da Espanha. Mas gestões desses caras aí. Não, mas tá bom, mas é um quadro associativo. Você tem um presidente... E a gestão do Barcelona, quando não foi tão bem, o time foi de bico. Mas continua. O Barcelona, mesmo com o escândalo que teve atrás de escândalo e punição e problema e não sei o que, dívida da Catalunha, né? Continuou sendo um quadro associativo. Então, alguns clubes que têm um potencial... O Flamengo precisa virar SAF? Não precisa, para mim não precisa. O Flamengo, por conta própria, é um exemplo para o Corinthians. Mas teve em vez de virar SAF, como o Cruzeiro virou, como o Vasco fez, como o Botafogo fez, siga o exemplo do Flamengo. Todo mundo imaginava que a espanholização do Cruzeiro ia ser com o Corinthians e o Flamengo lá em cima. Né? O Calil, né, histórico de gente do Galo, ele falava, quando o Flamengo for organizado, não tem para ninguém. O Flamengo vai ser dominante. E é o que está acontecendo muito. O Palmeiras não tem deixado o Flamengo ser tão dominante, deu uma polarizada. Mas se o Corinthians não precisa fazer um mega esforço e não sei o quê, o Corinthians com um pouco de trabalho correto, o Corinthians vai brigar com o Flamengo e Palmeiras pela natureza dele. Porque o Corinthians gera muita coisa, mesmo em dificuldade, está sempre na mídia, sempre vai ter grande patrocínio, né? Hoje, bem ou mal, tem lá o estádio, que era o sonho. E a grande diferença, talvez, do Corinthians hoje para outros grandes clubes do Brasil que estão enrolados, é porque ele tem uma arena ali para pagar lá. Esse é um problema que nem com vaquinha da torcida. A torcida do Corinthians fez vaquinha, juntou 40 milhões de reais. Dá para pagar juro, acho, de um pouquinho do estádio só. Então, assim, o Corinthians tem potencial para, com o dinheiro que arrecada, com o faturamento enorme que tem, isso ser ainda aprimorado, ampliado, ele mesmo pagar suas dívidas, se organizar, e o Flamengo é o grande exemplo para o Corinthians não SAF. Bom, eu ouvi o Bubu e a Nath primeiro, porque eles trouxeram um cenário, uma análise bem feita do todo, mas aí eu vou para o outro lado, para a questão da paixão. Capita, você que jogou no Corinthians, você acha, e eu tenho uma imagem, esses dias até falei aqui, o Magrão, ex-presidente do Corinthians, eu encontrei ele, foi 2 vezes presidente do Corinthians, ele falou, quero falar com você, eu falei, meu Deus do céu, vai falar alguma coisa. Ele falou, pô, a Gaviões adora você, um abraço pra todo mundo lá de novo, um abraço Magrão. E ele falou sobre, engraçado, eu comentei com ele sobre a SAF, ele falou, cara, o corintiano não deixa o Corinthians virar isso. E a imagem que eu tenho é da Gaviões, da torcida organizada, entrando no Parque São Jorge, indo lá pra sala da presidência recentemente, do tipo, o Corinthians é nosso. Você acha... Qual é a dificuldade? Se o Ronaldo entra com uma SAF lá, não só como conquistar a torcida? Como conquistar uma torcida que tem tanta paixão? Edu, eu também não consigo ver o Corinthians ainda como uma SAF, tendo um dono, uma pessoa específica, um grupo, enfim. Em cima do que a Nath falou e o Bubu também, né? Eu também acredito que o Corinthians tem forças e tem tamanho para conseguir se reerguer.
contanto que tenham as pessoas corretas ocupando os cargos corretos, né? Então, assim, o Corinthians hoje vive essa situação por conta de... O torcedor não tem culpa, o tamanho do Corinthians ele não tem responsabilidade, quem tem responsabilidade são as pessoas, né? Então, quando o Ronaldo fala, eu não tenho mais esperança nesse modelo, ele devia ter falado, eu não tenho esperança nas pessoas que comandaram e comandam o clube, né? O futebol é uma bagunça, o Corinthians é uma bagunça? Não. As pessoas transformaram o Corinthians nessa bagunça. O Corinthians só tem dívidas? Não é o Corinthians instituição. As pessoas que administraram o clube que transformaram o Corinthians nesse acúmulo de dívidas. Então, assim, o Corinthians é muito grande, o Corinthians movimenta muito dinheiro. É triste falar, acho que a gente até do que o Birner vai se posicionar com relação aos clubes no Brasil, e ele falou, né, me trouxe uma palavra aqui fora do ar, que a SAF ela não foi criada para... Ela foi criada para... Tem uma ideia muito errada, só já completando, Capita, das pessoas aqui no Brasil, porque elas acham que a SAF foi feita para salvar clubes. A SAF não foi feita para salvar clubes. A SAF foi feita para potencializar os clubes financeiramente, e se você tem um clube muito grande e muito saudável financeiramente, aí estou falando de Flamengo e Palmeiras, ou enorme como o Corinthians de potencial, é para tornar o clube ainda mais rico. Então, mas é isso. Ainda mais bem gerenciado. Mas hoje não é essa conversa, né? Hoje a gente não está olhando para essa conversa do Ronaldo de se transformar em uma SAF para fazer o Corinthians ainda mais forte. Essa conversa ela vem à tona para tirar o Corinthians de uma falência financeira. Que agora o presidente é inteirinho. Exatamente isso. Assim. Então, só para passar, claro, para terminar o meu raciocínio, é isso. Assim, eu ainda vejo o Corinthians em condições de sair dessa situação sem ter a necessidade de se transformar numa SAF. Mas quanto mais o tempo passa, mais as pessoas incapazes tiverem controle no clube, esse buraco ele vai ser cada vez mais profundo e cada vez mais vai ter essa sensibilidade ou essa sensação de que a única saída é o Corinthians se transformar numa SAF. Eu não consigo ver o torcedor corintiano, não a Gaviões ou outro tipo de organizado, não é isso. O torcedor corintiano olhando para um clube que tenha um dono. Mas se as coisas não se modificarem, enfim, com relação às pessoas que tomam conta da instituição gigantesca que é o Corinthians, esse talvez seja o único caminho. Ô, Birner, você sempre fala dessa questão da SAF, o Bubu lembrou bem, a Nath também sobre o cenário, mas eu quero também citar que a SAF, quando entra, e eu vou lembrar da do Vasco, quando entrou aquela do Vasco que, social, pô, que legal, o Pedrinho, você é presidente social. A gente sabia que isso fosse feita de maneira errada. Mas, ô, Birner, uma SAF, ela entra num clube como o caso do Corinthians, que tem um social muito forte, ela vai ter que separar muito. Como é que fala pro conselheiro lá que o Augusto Melo falou que os caras estavam brigando com o cara da quitanda. O cara não deixou ele montar esse é um dos motivos que você faz uma SAF. Para deixar essa política minúscula, miserável de clube não influenciar nas decisões grandes do futebol. Porque, vamos ser bem claros, é óbvio que os sócios de qualquer clube do Corinthians são muito importantes. Mas a representatividade real de quanto eles simbolizam o que é o Corinthians, quando a gente fala de números, é muito pequena. Eu não sei quantos sócios do Corinthians tem, quantas pessoas votaram no Corinthians, mas é óbvio que se forem 10, 12, 15, 20, 25 mil, não chega a isso de maneira nenhuma. Se a produção puder ver quantas pessoas votaram na última eleição, por favor, e pegar a quantidade de torcedores que o Corinthians tem, não vai dar 1%, 0,1%, né? E esses milhões de corintianos que fazem o time ser gigante, porque o tamanho do clube tem muito a ver com o tamanho da torcida, eles não opinam em nada. Às vezes opinam. A opinião deles não influencia em nada. Porque se influenciasse, o clube não teria a situação financeira atual. O meu futebol dos sonhos, que é o futebol dos anos 80, final dos 70, pedaço dos 90, é um futebol que não tem SAF, onde o jogador atua, da mesma maneira que o Capita fez, por amor ao clube, onde o jogador não troca de clube para clube com muita facilidade, onde o jogador não enxerga a carreira dele apenas como um negócio, mas isso acabou. Além do passe também, na época, para muita gente prendia jogador a clube, né? E tinha uma ligação, um espírito mais amador no futebol. Esse futebol, eu sinto informar, ele morreu. O futebol hoje é dinheiro e dinheiro bem administrado.
O Corinthians não precisa ter um dono. É isso que as pessoas não entendem muito bem da SAF. Nem que seja o Ronaldo, por exemplo, que é enorme não, pode querer um dono, mas não precisa ter exatamente um dono. Por exemplo, você pode fazer uma SAF, isso quem me disse foi o autor da lei da SAF, Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, quando ele olhava para o Corinthians e falava o seguinte, olha, o potencial é tão grande que o Corinthians pode fazer uma SAF e abrir ações na Bolsa de Valores, onde várias pessoas vão comprar ações do clube, né? Onde o torcedor passa a ter, indiretamente, ou dependendo da quantidade de ações, muito mais influência nas decisões tomadas pelo clube, e onde o clube, por exemplo, coloca ali um CEO que administra realmente, tira a força dos conselheiros. O Ronaldo pensou em fazer isso no Cruzeiro, era uma conversa que ele tinha de abrir o Cruzeiro ali, a instituição na Bolsa, e acabou não dando certo, ou dando certo ou não dando certo, e vendendo para um, você tem vários modelos cara que tem muita eu posso estar errado, que todos os clubes vão virar SAF, porque dentro do Palmeiras é óbvio que a Leila olha para o Palmeiras e fala, eu gostaria de ter uma SAF, pode ter certeza absoluta. O Flamengo já falou em SAF, eu estou pegando os clubes que são saudáveis financeiramente, mas bem administrados. Então, esse medo que o corintiano tem de virar uma SAF, como se isso fosse manchar o que é o corintianismo, a coisa do Corinthians de essência, de raiz, pode ter razão, eu respeito as opiniões, eu só acho que o Corinthians ter mais dinheiro e ter um time forte, e entre ter donos ou um conselho de gestão e ações na Bolsa, ou como é administrado hoje, eu não sei se o corintiano se sente representado pelas várias gestões do Corinthians em muitos anos? A minha pergunta é essa. Se sente representado? Vai esperar aparecer um no clube seja capaz de gerenciar. Perfeito, pode aparecer. 2, mas a vida inteira vai aparecer gente capaz de gerenciar o clube de maneira profissional, sem ouvir os conselheiros, sem ter que fazer acordo aqui e ali, porque tem que fazer. E aí eu não culpo nenhum presidente, tá? Porque senão o clube fica inadministrável, porque às vezes você tem obrigado a colocar dinheiro do futebol na parte social. É sério isso no futebol de hoje? Sério mesmo? Então, a SAF não é os meus sonhos, não pertence aos meus sonhos e nem a coisa que eu mais amo. A única coisa que ela, para mim, parece a questão mais realista. E como eu acho que o torcedor quer um time forte e competitivo, olha o Botafoguense, pergunta se ele está infeliz ou feliz com a SAF. Olha o Cruzeirense, quando o time cresce, pergunta se está feliz ou infeliz com a SAF. Eu sou obrigado a pensar na paixão do torcedor, que é um time forte, e sou obrigado a apoiar os modelos de SAF bem feitos, não feito no Vasco da Gama. O nosso camisa 9 aí, Yuri Alberto, confirmou para alguns torcedores na viagem que ele está fazendo aí durante as férias dele que ele fica no Corinthians. Essa informação, Corinthians é gigante demais, uma informação para um grupo de torcedor, já chegou em toda a mídia, todos confirmando aí, Yuri Alberto fica no Corinthians nessa janela de meio do ano. E as atualizações sobre Memphis Depay, Fabinho Soldado colocou nas costas, carregando esse time aí, porque presidente que é bom, administradores que é bom, não tem. Fabinho Soldado aí sendo o leão desse Corinthians, confirmou, garantiu o Memphis Depay reapresentando no sábado e falou que está correndo atrás dessa situação financeira para acertar não só com o Memphis Depay, mas também com parte do elenco aí que não recebeu também direito de imagens e eu acho que premiações também do Paulistão. Então essas são as últimas informações do Coringão e comentaram aí sobre a SAF no Corinthians. A maioria não é a favor de SAF no Corinthians, acreditando sim que ainda tem uma forma do Corinthians sair dessa situação. O que a gente fica se perguntando é quando e quem vai aparecer para poder trazer uma boa administração e tirar o Corinthians dessa situação. E o mais importante, não importa só uma pessoa boa se levantar, se tem uma corja inteira, um monte de ratazana lá dentro, que se um se levantar para fazer o certo, vai fazer de tudo para derrubar ele. E aí, será que SAF mesmo não seria o único caminho para tirar realmente essa podridão de dentro do Corinthians? Eu ainda acho que o Ronaldo não seria a pessoa ideal por ele ter muita ligação com o Andrés Duílio e até o próprio Kia Jorabichian. Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreva, aquele like de sempre que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, aqui é um canal de corintiano para corintianos, diferente de outros canais aí que colocam um bonezinho, uma camisetinha e fala que é Corinthians para ganhar visualização e usar da imagem do timão. Se inscreva que aqui é fiel de verdade. Até o próximo vídeo. Falou!